Oi gente, aqui é a Raquel e você está no canal Sala de Estar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro A Menina que Roubava Livros, do autor Marcos Suzaki. E esse livro foi publicado em 2007 pela editora Intrínseca. Do que se trata o livro? Esse livro ele se passa na Segunda Guerra Mundial e ele é narrado pela morte, exatamente, pela morte. A morte ela vaga pelo mundo, colhendo as almas, e ela se dá ao luxo de, em alguns momentos, durante o seu trabalho, ela volta para ver a situação dos humanos, porque os humanos que sobreviveram, alguns, em algumas situações, chamam muito a atenção dela, e ela se dá ao luxo de voltar. Em uma dessas situações, uma menininha chamada Lisa Menninger chamou a atenção dela. Gente, deixa eu fazer uma observação aqui. A maioria dos sobrenomes e N expressões no livro são em alemão. Eu não sei falar alemão. Então pode ser que eu erre muito aqui. Eu já quero pedir o perdão de vocês. Mas o que acontece? Essa menina Lisa chama a atenção da morte. E ela volta. E então a morte decide narrar a história da Lisa. Qual é a história da Lisa? Bom, ela tá num trem, sendo levada junto com seu irmão, pela sua mãe, né? Pra ser adotada por uma família que mora na rua Himmel em Moulkin. E nesse percurso do trem, o irmão dela falece. Gente, não é spoiler, tá? Até porque, gente, isso é uma observação que eu tenho que deixar aqui gritante. Ninguém vai te dar mais spoiler desse livro do que a própria morte. Ela dá muito spoiler no decorrer do livro. E quando você ler, você vai entender o que eu tô falando. O que acontece? Nesse trajeto, o irmão dela falece. A morte vem recolher a alma dele e ela percebe a Liesel. Ela percebe a Liesel e ela nota que a Liesel também a percebe. Então o irmão dela é enterrado e começa a saga dela como roubadora de livros aí. Por quê? O coveiro deixa cair o livro dele. E ela corre e vê o livro no chão e esconde. Tanto que nem a mãe tinha visto que ela tinha pego o livro. E ela esconde esse livro. E aquele livro pra ela significa muito, muito, porque é a última recordação que ela tem do irmão dela. É como se fosse algo assim palpável, sabe? Não ficou só na mente dela. Era algo, eu não sei se como se fosse uma prova de que meu irmão existiu, sabe? O livro é palpável, eu tenho como provar isso. A sensação que eu tive foi essa. E nisso ela vai pra essa família de adoção e tudo mais. E vocês vão conhecer o pai mais fofo de todos os tempos. Mais fofo de toda a literatura. Tô zoando, de todos os livros que eu já li. É Hans Huberman. Gente, o pai adotivo dela é muito fofo, muito. Ele que ensina ela a ler, e quando ela chega que ela tem pesadelos, ele que passa a noite acompanhando o sono dela e vela o sono dela. E tá sempre do lado dela pra poder acalmar, ensina ela a enrolar cigarros. E do contrário, tem a mãe adotiva dela, que é louca. Ela xinga todo mundo, ela grita, mas é o jeito dela de amar. Nessa gritaria toda, nesse jeito dela espalhafatoso, de xingar todo mundo, ela ama a Lisa, ela ama o esposo dela. E a gente percebe a postura dela, a gente percebe a grande mulher que ela é quando o Hans, para cumprir uma promessa de um amigo dele que ele conheceu na Primeira Guerra Mundial, ele acolhe o filho desse homem, que é judeu. Gente, por favor, né? Que é prova maior da grandeza do ser humano do que acolher um judeu durante o nazismo? Pelo amor, né? Então a situação basicamente é essa. A menina, a Liesel Menninger, ela rouba livros, e eu não vou dizer exatamente em que situações ela rouba o livro, porque eu acho que vai perder a graça. O pai ensina a ler. Tem a mãe, que é louca. Tem o melhor amigo dela, que é o Rudy. E eles são muito fofos. Eles também se agridem o tempo todo. Tem uma frase interessante no livro, onde eles estão brincando e aí ela chega acho que pra fazer um roubo, não sei, um dos roubos dela. Ela olha pra trás e eles se xingam. E aí a morte fala, eu acho que essa é a maneira que uma criança de 11 anos tem de demonstrar que ama outra criança. É basicamente essa frase. E o sonho do Rudy é que a Lisa dê um beijo nele. Então, em várias ocasiões, ele tenta roubar um beijo dela. E é muito engraçado essas tentativas dele de beijar ela. Eles são muito amigos. Ele é cúmplice dela em vários roubos. É um menino faminto, tanto quanto a Lisa, tão magro de fome
quanto ela. É o meu segundo personagem favorito do livro. O primeiro é o pai da Liesel, com certeza. E a Liesel, quando tem os atentados a Malkin, ela lê para as pessoas no porão. A história é basicamente essa, eu não quero falar mais porque eu tenho muito medo de dar spoiler. O que eu achei interessante no livro foi... Quando eu li o livro, eu imaginei que ele fosse me dar outra perspectiva. Eu achei que fosse ser mais uma visão dos judeus, né? Como a gente vê em outros livros, dentro do campo de concentração, como se dava as situações. Mas ele dá uma outra perspectiva pra gente, no sentido de que no meio daquele nazismo todo, no meio daquele regime nazista, existe uma parcela mínima. Mas existe uma parcela que resiste. Existe uma parcela que acolhe judeus em porões, existe uma parcela que não se inibe, existe uma parcela que não se alista ao partido nazista. E o livro ele dá essa perspectiva pra gente que eu achei fantástica e eu não esperava que fosse ser assim. É um livro que ele me deu aflição no decorrer dele todo, porque eu sempre achava, ai meu Deus, é agora que vai aparecer uma tortura, ai meu Deus, é agora que alguém vai ser pego, ai meu Deus, é agora que vão descobrir o Max no porão. E conforme a morte vai te dando spoilers, né, você fica tentando montar a situação, como que vai acontecer. Por exemplo, fulano morre. E ela te dá isso do nada, tipo, fulano morre. E aí você fica na sua cabeça, pelo menos essa foi a reação que eu tive, de no decorrer do livro todo ficar, ai meu Deus, é agora que fulano vai morrer. Ah não, é agora que ele morre. Não, é agora, né? Porque me deu essa sensação. E curiosidades, o Marcos, que é o autor do livro, Marcos Zusak, ele é filho de um pai austríaco e de uma mãe alemã. E o pai dele também era pintor. E a mãe tem em determinada parte do livro tem um desfile de judeus ali por Malkin, né, por essa cidade. Se não me engano foi no Malkin mesmo. Não chegou a ser na rua ainda que a rua que a Liesel mora, não. Mas foi em Malkin. Tem um desfile de judeus, eles estão caminhando em direção ao campo de concentração. E esse desfile a mãe dele realmente viu em sua infância. Ela realmente viu esse desfile. O livro é maravilhoso, é surpreendente. Gente, a bateria acabou e eu fiquei falando aqui sozinha durante horas. Mas basicamente isso que eu achei do livro. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho da emoção que eu tive de ler esse livro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!